Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa. E neste segundo domingo do mês, né, cara? Estamos, né? Iniciando 2026, né? Começando um ano aí que promete, né? Como sempre, né? Ah, com certeza, né? Como todo ano, estamos ali com a nossa listinha do que vamos melhorar esse ano, né? Eita só, que bênção, né? A gente continuar por aqui, trabalhando, né? E até a gente vai fazer uma pequena modificação no nosso programa hoje. Quem está chegando pela primeira vez no programa de rádio hoje, o programa Além da Vida, que vai ao ar todos os domingos, às 8h30, com várias equipes, né? Normalmente nós apresentamos inicialmente o Momento Espírita, esse material preparado pela Federação Espírita do Paraná, que tem duração de 5 a 7 minutos, mensagens muito boas, bem elaboradas pela equipe da Federação. Mas hoje, pelo tema do Reflexão Espírita, que é um outro momento também do programa, né, que normalmente nós apresentamos no final do programa, nós trouxemos ele para a abertura. Por quê? Porque o tema que o José Antônio, que ele que traz a mensagem, nosso querido amigo Dr. José Antônio Vieira de Paula, hoje no plano espiritual, ele nos traz para reflexão, é uma dica, né, cara, do que a gente pode pensar para esse ano, né? Exatamente. Então, o Dr. José vai fazer aquele convite que a espiritualidade que Jesus nos faz todos os dias, né? Verdade. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Esse é o tema da reflexão espírita do Zé Antônio, que a gente vai ouvir e já regressa em seguida. Pediram para que eu falasse da importância do nosso querido Hugo Gonçalves, nosso paizinho em minha vida. É difícil achar um começo, porque o começo veio bem antes de eu conhecê-lo, muito provavelmente na espiritualidade, na programação espiritual. Quando a gente vem com todas as necessidades, como as que eu vim para a Terra, com uma programação para poder ter uma chance de vencer a vida, é natural que iriam ser necessárias a presença de pessoas da têmpera cristã, do seu Hugo, na minha existência. Então, quando eu comecei a desabrochar os primeiros sintomas, vamos dizer assim, da mediunidade, ainda quando estudante de medicina, em casos que eu já gravei no programa Reflexões, um dos últimos programas, inclusive, falando sobre a mediunidade atormentada, contando das dificuldades que eu passava. Me lembro de uma colega de classe, colega amiga de medicina, que dizia: procure o seu Hugo em Cambé. O que eu não sabia é que eu viria trabalhar em Cambé, que eu viria morar em Cambé, exatamente onde o seu Hugo vivia e onde ele cultivava esse trabalho magnífico, espírita reconhecido em todo o solo brasileiro, inclusive por Chico Xavier. Então eu estava aqui em Londrina, me formando, pronto para voltar para a minha região de Tapetininga, no interior de São Paulo. Quando chego à porta da minha casa, lá na casa dos meus pais, um médico de Cambé bate a porta, era amigo do meu pai, pergunta se eu já tinha me formado, pede para falar comigo, perguntando se eu não quero vir trabalhar com ele aqui na Santa Casa de Cambé. Quer dizer, mal sabia eu que a pessoa que eu precisava encontrar no meu caminho, que ia ser o norte, o rumo da minha existência, que ia apresentar-me a doutrina dos Espíritos e como conviver com ela com toda a dignidade, com toda a responsabilidade que a doutrina exige, estava aqui.
era o seu Hugo Gonçalves. Então eu estava voltando para a minha terra, quando foram lá me chamar, para que eu viesse trabalhar exatamente aqui na cidade de Cambé, onde o seu Hugo tinha já implantado um trabalho intenso nessa lavoura cristã, dentro do Evangelho de Jesus, com seu Centro Espírita Allan Kardec, com o Lar Infantil Marília Barbosa e com todo esse conhecimento das pessoas mais importantes do movimento espírita do Brasil que passavam por Cambé. E eu vim para Cambé. Vim trabalhar, fiquei 3 anos dentro da Santa Casa, praticamente enclausurado, sem conhecer o seu Hugo. Até a hora que a mediunidade chegou a tal ponto de me atormentar que ficava difícil para mim dar meus plantões sem sofrer as emoções das pessoas que veiculavam ali dentro do pronto-socorro, dos espíritos que envolviam as pessoas. E um dia, muito angustiado, eu saí da casa, da Santa Casa, passei na frente do Lar Infantil. Era a hora do almoço. No que eu estava passando, o seu Hugo estava saindo. Olhei para ele, ele olhou para mim, como se fosse um encontro marcado. Cumprimentamos à noite, eu estava ali iniciando a minha primeira reunião e foi minha primeira reflexão. Vocês vão procurar na reflexão número 1, a Suicida da Santa Casa, vocês vão encontrar esse momento meu com o seu Hugo. E aí eu fui encontrar um seu Hugo muito especial, uma pessoa de uma fibra, de uma dedicação, de uma responsabilidade, de um caráter cristão que era diferente da sociedade que eu conhecia. O amor pelo próximo, mais de 100 crianças internadas no lar, eram internadas, chegavam neném, saíam com 18 anos, 400 crianças haviam passado ali por ele. Ele era o paizinho por ele e a dona Dulce, a mãezinha, eles cuidavam dessas crianças, mas não era só isso, ele era o pacificador, ele era o orientador, e ele era aquele que estimulava as pessoas que chegavam à casa espírita a acordarem a ânsia para o serviço na lavoura do Cristo. A mensagem do seu Hugo sempre foi: vamos trabalhar. Nunca me esqueço. Hoje eu vou contar essa história, mais tarde eu contarei outras. Nunca me esqueço, um dia ele chegou para mim e falou assim: Zé Antônio, ele sempre me chamava de doutor José. Doutor José, ele tinha 70 anos e eu tinha 30. Ele dizia: doutor José, eu preciso que você me faça um favor. Já faz 3 anos que você está aqui estudando a doutrina conosco. E eu tenho um trabalho no sábado, era o dia seguinte, na cidade de Corumbataí, onde eu tenho uma palestra para fazer, mas eu não tenho condições de fazer essa palestra, não vou poder fazer. Eu preciso que você faça para mim. Eu nunca tinha feito palestras espíritas, embora eu já estivesse estudando há 2 anos, 3 anos a doutrina dos espíritos, eu nunca tinha feito nenhuma preleçãozinha. E ele disse: é muito importante que você faça isso para mim, eu não tenho com quem contar. E eu falei: mas tio, como é que eu faço? Como é que eu vou? Não, nós levamos você. Nós temos a Kombi do lar. Não, o pessoal vai com você, o pessoal leva você. É uma zona rural, é dentro da fazenda, tem uma casa espírita dentro da fazenda. Você vai ali, vai falar no meu lugar, fazendo esse favor para mim, que eu não tenho condições de fazer essa tarefa. E eu falei: então tá bom, o senhor não poderia falar não para o senhor, o tanto que ele já estava me acolhendo, já 3 anos ali, me socorrendo dentro da casa espírita, praticamente. Então naquele sábado foi um dia muito especial. Quando chegou a tardinha, que nós fomos à Kombi, eu, minha esposa e o pessoal que iria nos levar, qual que não foi minha surpresa quando eu vejo o seu Hugo entrando na Kombi? Eu olhei para o seu Hugo e falei: seu Hugo, o senhor não falou que o senhor não tinha condição de fazer a palestra? Eu falei: exatamente. Eu não falei que eu não ia. Eu falei que eu não tinha condições de fazer a palestra porque eu precisava que você fizesse a palestra. E eu fiquei mais chateado, primeiro com vergonha. Como é que eu vou fazer a palestra diante do seu Hugo? Minha primeira palestra. Mas já estava preparadinho, estudadinho. Me lembro que chegamos, passamos por Barbosa Ferraz, pegamos um pessoal no caminho, chegamos numa zona rural, uma fazenda. Eram várias casas de colonos, e uma das casas era um centro espírita vazio, o pessoal se reunia ali, era uma coisa de sonho, gente, foi maravilhoso. Chegamos lá, fiz a palestrinha.
minha primeira palestra. O seu Hugo com aquele sorriso de canto a canto da boca, como querendo dizer, enfim, coloquei esse menino para trabalhar. Porque eu era um menino, 30 anos de idade, e ele queria que eu iniciasse as tarefas espíritas cristãs. E ali estava eu fazendo minha primeira palestra. Quando terminei a palestra, nos reunimos na casa dos chefes daquela zona rural para comer um arroz com frango, não sei como é, uma galinhada, como eles chamavam. E aí estava todo mundo comendo, daí o seu Hugo brincou comigo, ele falou, olha doutor, ainda bem que tem essa galinhada, né, para compensar, vai que a palestra é ruim, né, porque era a minha primeira palestra. E riu, brincando, e ali foi minha primeira palestra, e nunca mais me esqueço que todas as vezes que eu chegava para o seu Hugo, falou, seu Hugo, preciso de ajuda. Ele falou, eu também preciso de ajuda. Ele sempre me dava uma tarefa. Preciso que você fale em Tupã. Preciso que você fale em Regente Feijó. Preciso que você fale. O remédio do seu Hugo era o trabalho. Ele sempre dizia, vamos trabalhar, doutor. Vamos trabalhar. Até hoje, no mundo espiritual, desde que ele desencarnou, sempre que a gente sente a presença do seu Hugo, estimulando-nos ao trabalho. Vamos trabalhar. Portanto, se um dia eu fizer uma prece pedindo ajuda à espiritualidade superior, num momento difícil, e o seu Hugo vier me ajudar, e na minha mente vier a ideia de que eu preciso de repouso, não é o seu Hugo, porque o seu Hugo virá dizer, vamos trabalhar. Vamos começar por aqui essa recordação dessa figura monumental, cristã, essa luz das nossas vidas, da minha esposa, da minha família e de tanta gente da nossa região, nosso querido paizinho, sempre com a dona Lúcia, nosso Hugo Gonçalves. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do segundo domingo do ano, do primeiro domingo, né? O primeiro e segundo domingo do ano que a gente está fazendo com vocês aqui. E nada melhor do que esse tema, né? Apresentado pelo Zé Antônio. Eu conheço o Zé Antônio há muitos anos já, né? Ele, quando estava aqui entre a gente, como médico, como companheiro de doutrina, né? E não conhecia essa história dele, cara. Olha que interessante, né? No livro Acervos de Luz, que a gente elaborou junto com ele, onde ele pediu que se registrasse ali, ele já nos momentos, né, finais da sua prova em relação ao câncer, né? Ele gostaria que ficasse registrado algumas mensagens, algumas histórias, né, algumas passagens dele, tanto na clínica quanto no centro espírita, em vários locais. E a primeira mensagem é essa, né, que como ele conheceu a doutrina através do seu Hugo, né? Lá no livro, esse livro Acervos de Luz, que tem à disposição de vocês no Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Cambé, no Paraná, né? O título dela é Influências Espirituais. E aqui no Reflexão Espírita, que pode ser acessado, né, a playlist do Zé Antônio, que está junto ao Centro Espírita Meia aqui de Londrina, né, ela está como a suicida da Santa Casa. Olha que interessante, né? O mesmo tema, né, o mesmo texto com dois temas diferentes, né? Mas vale a pena a gente consultar uma história lindíssima, né, que o Zé coloca como a introdução dele na doutrina, né, conhecendo o seu Hugo num momento de intervalo de almoço, que ele sai da Santa Casa e encontra com ele na porta do Centro Espírita Allan Kardec, né, cara? Com certeza. E aí a gente já vê, né, as coincidências da vida. Não, é a espiritualidade trabalhando para nossa evolução, né? Eu gosto muito quando a gente coloca esse olhar sobre as situações da nossa vida e quanto que a gente vai se deparando ao longo da nossa caminhada com as oportunidades. E aí me vem à mente a lembrança de um texto que vai nos chamar a atenção exatamente para isso, né? Quantas vezes a gente passa por inúmeras oportunidades e a gente abre mão. Às vezes é um convite que a gente tem para fazer algo, para participar de um estudo, para ajudar em alguma coisa e a gente se nega. E a partir do momento que a gente se nega, a gente perde a oportunidade de começar um trabalho
que vai edificar a nossa própria evolução espiritual. Igual o Zé traz, né? Quando ele traz brincando ali, tem um pouco de humor, e eu acredito que isso acontece e aconteceu com inúmeros trabalhadores de casas espíritas de toda a nossa região aqui, e isso acontece com todos nós diariamente. Muitas vezes a gente é surpreendido e convidado a fazer coisas que a gente se acha incapaz. Mas como é que a gente vai saber que a gente é incapaz se a gente nunca nem tentou? Isso que eu acho interessante, né? Como é que se alguém nos convida para fazer qualquer coisa, como é que a gente vai falar não, dizer que a gente não sabe se a gente nunca tentou? Ah, você pode me ajudar a cuidar dessa criança? Ah, não sou bom com criança. Nunca tentou. Você pode me ajudar nesse trabalho de sopa para os carentes? Ah, não sei, não é minha pai. Como que a gente sabe que não sabe se a gente nunca tentou, né? Ah, você pode me ajudar aqui a conversar com essa pessoa que está numa dificuldade? Aí a gente já, dá um pulinho para trás. Mas como é que a gente vai saber que a gente não é bom se a gente nunca tentou, né? O exemplo do Zé aqui é grandioso. A partir do momento que o paizinho, né, nosso querido seu Hugo, o convida a substituí-lo na palestra, ele poderia ter falado não. Imagina, ele poderia ter interrompido uma carreira de trabalho para sua evolução, porque se ele parasse ali, né, a gente brinca, né? O dia que é a primeira vez que eu fui convidado para fazer uma palestra pública, eu brinco até hoje, né? Minha vontade era nunca mais voltar no centro espírita, né? Falei assim, meu Deus, né? Que loucura, né? Como é que eu vou lá na frente das pessoas? E assim somos todos nós, né? Se a gente pedir para qualquer pessoa fazer uma prece na frente de um monte de pessoas, a gente já não quer. E olha que prece é uma coisa que, em tese, todos nós sabemos fazer. Agora, imagina fazer uma palestrinha, né? Eu tava igual o Zé, né? Ainda bem que depois tinha o passe, né? Para compensar a palestra ruim, né? Mas é porque a gente nunca vai começar a fazer algo com maestria. A gente vai sempre começar a nossa caminhada com dificuldades. Raro vai ser aquele que vai se propor a fazer algo e já vai ser o melhor naquilo que faz. E é esse trabalho que o Zé nos traz, que a mensagem do paizinho nos traz, do vamos trabalhar, é isso. Não quer dizer venha fazer com maestria, mas quer dizer se coloque à disposição. E é isso que vai fazer parte da nossa evolução. E uma das leis que a gente já estudou é a lei do trabalho. Então, Kardec e a espiritualidade maior, no Livro dos Espíritos, nos traz um tópico inteiro sobre a importância da lei do trabalho. Porque Jesus vai nos trazer o quê? O trabalho como o nosso progresso, né? Como a nossa ferramenta de evolução espiritual. E aí, às vezes, a gente fala assim, a palavra trabalho nos assusta, que parece que é algo imposto, é algo ruim. Mas não, gente, trabalho é tudo que a gente faz que despende a nossa boa vontade. A gente pode colocar como trabalho, desde buscar um copo d'água. A gente vê às vezes a pessoa varrendo a rua na frente da sua casa num dia de calor e a gente olha, o senhor não quer um copo d'água? Isso aí já demonstra uma boa vontade da nossa parte. Então a gente, isso já vai criando em nós uma cultura, né, de olhar mais amoroso para o próximo. Então, Jesus não pede da gente nada grandioso e espetacular. Ele pede o mínimo, né? O trabalho mínimo que vai fazer com que a nossa evolução vá trilhando caminhos diferenciados, né? Verdade, cara. E esse trabalho mínimo que você fala depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, e é o primeiro passo que nós damos. Quando nós damos o primeiro passo no sentido de um trabalho, ou seja, e eu gosto muito desse capítulo da lei do trabalho, que é o segundo das leis morais, olha a importância dele, né? Nós já vimos aqui, a Cá comentou, são 10 leis morais. A primeira é a lei de adoração, claro, né? É o nosso vínculo com o Criador, com Deus. E a segunda lei que os espíritos superiores apresentam é a lei do trabalho. E a síntese dele, que para mim representa essa lei do trabalho, é toda ocupação útil. Então, se nós damos utilidade para os nossos pensamentos, para os nossos atos, olha só, né? Nós vamos estar angariando a simpatia e a presença no trabalho que a gente está fazendo dos espíritos superiores. Olha que coisa boa. E se a nossa intenção é desinteressada, é de coração, olha só o efeito maior, principalmente para a nossa
para a nossa evolução, né? Então o Espiritismo nos diz que todos nós, independente de crença, de fé, né, mesmo aquele que se diz ateu, né, está vivendo como filho de Deus no plano espiritual e tem aquele momento da programação reencarnatória que a gente senta com nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, para ver o que a gente vai fazer aqui na Terra, que não deixa de ser uma escola, que não deixa de ser um momento de evolução, para que a gente possa melhorar e melhorar aqueles que estão conosco também. Esse é o trabalho, essa é a proposta. Claro que a gente não lembra dos detalhes dessa programação reencarnatória, mas o geral a gente sabe, né? E são essas oportunidades que a Cá comentou, né, que se apresentam para a nossa vida, e por isso que a gente está colocando aqui nesse primeiro programa do segundo domingo do ano, né, em janeiro, para isso, né? Porque é esse momento que a gente está avaliando o que aconteceu ano passado, né, Cá? Exato. A gente falou muito de Jesus no mês passado, porque é um mês que marca, né, a presença dele, mas nós não podemos esquecer de fazer essa avaliação do que a gente fez de bom, o que não deu certo, para a gente se programar para esse ano, de modo a gente caminhar em direção a Deus da melhor maneira possível e mais rápido, né? A direção a gente já tem, né? O Cristo é Deus. E como é que a gente vai? Vai na nossa velocidade, no nosso espaço, né? Por exemplo, a Cá tem umas pernas maiores que a minha, 1,80m, eu tenho 1,70m, então anda mais depressa. Agora o importante é a direção, né, Cá? Então, Exato. por isso, não tenhamos pressa nesse mês, né, de fazer essa programação. Eu vou estudar tal tema, eu vou me envolver com determinado trabalho voluntário, eu no meu serviço profissional vou focar nisso, né? Então, faz assim as programações gerais, né, Cá? E aí o pessoal vem nos ajudar naquilo que for de proveito para nós e para os demais. Sim, eu brinco muito até com a minha própria mãe, porque eu gosto muito dessas questões de ciclos, elas vêm para nos dar alguns parâmetros, né? Em janeiro, realmente a gente tem esse início de ciclo que nos convida à reflexão daquilo que a gente quer, de metas, mas não só metas materiais, mas também as metas espirituais da nossa evolução, porque a gente sabe, como Jesus nos dizia, né, que a casa de meu pai há muitas moradas e que essa material não é a principal, então nós precisamos nos programar para a nossa vida na espiritualidade. E como é que a gente se prepara? Através da nossa evolução moral. E como é que a gente ganha essas virtudes morais? Através do trabalho, que, como o Miguel nos disse, é o quê? Toda ocupação útil, toda ocupação no bem, desde a ocupação dos nossos pensamentos até efetivamente as nossas ações. E eu brinco com a minha mãe porque eu falo assim para ela, muitas vezes ela se enrola, né? Aí ela tem lá, aí ela quer limpar a casa, ela quer passar roupa, ela quer lavar o quintal, ela quer ir no mercado, tudo na mesma hora, tudo sem programação, se enrola e se mata naquele dia, acaba o dia parecendo que foi atropelada. Mas por que isso? Porque faltou a organização. Faltou aquele momento que você para 5, 10 minutos e planeja o que você vai fazer e vai otimizando a forma com que você faz. E isso não é só na nossa vida e nas nossas atividades materiais e domésticas e do nosso trabalho que nos sustenta economicamente, mas isso é também na nossa evolução espiritual. Se a gente não tem um planejamento, se a gente não coloca como meta a gente fazer uma leitura do nosso evangelho, da nossa Bíblia, se a gente não coloca como meta fazer pelo menos uma boa ação durante o dia, a gente vai ver que a gente não faz. Se a gente não se programa para isso e não se cobra disso, a gente vai ver que isso aí vai ficando para segundo plano. E, às vezes, quando a gente vê, a gente está partindo desse mundo material e não deu tempo de cumprir aquilo que seria o essencial, que é a busca da nossa evolução. Então, a gente não conseguiu falar para as pessoas o quanto a gente a ama, a gente não conseguiu estender uma mão para alguém, porque a gente foi vivendo tão no automático, sem parar para fazer as nossas análises, que a gente nem percebeu que o tempo passou. E o Zé trouxe um ponto interessante, que o Haroldo também tem uma palestra que ele fala,
que seria, em resumo, aquele florescer onde Deus nos plantou. Às vezes a gente está esperando grandes oportunidades em estar em outros patamares para fazer melhor. Mas o convite de Jesus e o convite de Deus para cada um de nós é fazer o nosso melhor aonde nós estamos. O Cortella também fala isso, né? Quando ele diz que a gente tem que dar o nosso melhor na situação em que a gente está. E é interessante, uma vez eu vi um desses programinhas do Instagram, alguém comentando, e ele faz um comentário perfeito. Ele diz que encontrou com um amigo e o amigo diz: eu moro fora, moro longe da cidade dos meus pais e eu não vejo a hora de terminar meus estudos, voltar para casa para eu poder almoçar com os meus pais sempre, estar mais com os meus pais. Aí a pessoa questiona ele: e quantas vezes por semana você liga para os seus pais, conversa com seus pais, manda uma mensagem? Nenhuma, eu não converso. Aí ele questiona para a pessoa: e o que te faz acreditar que quando você estiver na mesma cidade, você vai despender tempo para passar na casa dele, para falar um oi, para almoçar e tudo mais? E olha que pensamento interessante, porque quantos de nós a gente mora na mesma cidade dos nossos pais, mas a gente não se preocupa, a gente não liga, não manda uma mensagem, não sabe, mas às vezes é uma vez por mês que está ali se comunicando. Então o que ele quer dizer? Se você não faz o seu melhor na condição que você está hoje, o que te faz acreditar que mudando em alguma outra situação material vai te favorecer isso? Que é o florescer onde Deus nos plantou. Se eu estou longe, mas eu tenho aquela conexão e mando uma mensaginha, dou uma ligadinha, me preocupo, significa que quando eu estiver perto eu vou continuar com esse cuidado. Mas se eu estou longe e já não tenho esse cuidado, o que me faz acreditar que eu estando perto eu vou fazer? E é interessante que esse exemplo nos convida para tudo. Então quando eu estiver em tal situação eu vou conseguir ajudar mais, dar mais atenção, cuidar melhor dos meus filhos, mas o que te faz acreditar que quando você estiver nessa situação material melhor você vai fazer, se hoje você não faz o mínimo? E eu acho muito interessante esse convite, e janeiro é a opção para que a gente faça essas reflexões. O que eu gostaria de fazer, que eu não faço, e dou a desculpa que vou fazer quando alguma coisa acontecer. Porque, claro, eu posso não fazer exatamente o que está na minha mente, mas eu posso começar, né? Então eu posso fazer um pedacinho agora, né? Não preciso fazer tudo de uma vez. E eu acho isso muito interessante. Então, essa mensagem central do convite ao trabalho e entender que nós devemos sempre florescer onde Deus nos plantou é o convite para que todos os dias a gente possa tentar fazer a diferença para nós mesmos. Muitas vezes a gente brinca, fazer a diferença para os outros. Não, né? O nosso primeiro compromisso é com Deus e conosco mesmo. Então, como é que eu vou ser melhor para os outros se eu não sou melhor para mim mesmo? Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar os outros? É um convite, é uma reflexão que abre a nossa alma e abre um leque de oportunidades. Verdade, Kai. E quando a gente fala de autoconhecimento, ou seja, o conhecimento de si mesmo, é extremamente importante. A doutrina espírita trabalha muito isso. De que forma? Se o objetivo nosso é a evolução do espírito, e nós vemos pelo espiritismo que essa evolução é principalmente no lado moral, né? E é isso que faz o espírito dar o salto de qualidade, de sair de uma categoria de espírito imperfeito, inferior, e ir para uma categoria de espírito superior ou bom, né? Então, aqui na Terra hoje nós sabemos que o que predomina, que dá característica para a Terra, né, para esse planeta de provas e expiação, que é o tema que a gente vai abordar hoje dentro do que a gente está estudando, são os espíritos que aqui estão. Então são espíritos inferiores no sentido de espíritos ainda onde predomina a matéria, espíritos imperfeitos. Por isso o trabalho moral que cada um tem que fazer, inicialmente consigo mesmo. Para isso ele depende do outro, depende do grupo, né? Mas a vontade que ele coloca nesse propósito de trabalhar primeiro em si e depois trabalhando os outros é fundamental. Então essa busca interior que o Espiritismo coloca como reforma íntima, né, como transformação interior, é fundamental para que a gente possa trabalhar fora da gente também, né, entendendo que cada um de nós
precisa da família, precisa do ambiente laboral, do ambiente social. São leis que Deus coloca à nossa disposição para que a gente possa crescer, né? No segundo domingo do mês, pessoal, nós estamos estudando já há algum tempo com vocês as leis morais segundo o Espiritismo, que estão ali na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, fundamental da doutrina espírita, lançada por Kardec em 1857, e ali está toda a doutrina espírita. Kardec, a partir dessa obra, né, Kai, ele vai desenvolver outras 22 obras que fundamentam ou complementam ou dão mais profundidade aos postulados que estão no Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando dentro das leis morais, né, a lei de igualdade. Começamos ela em novembro, novembro, dezembro a gente falou de Jesus. Uhum. E nós, na primeira parte da lei de igualdade, né, que ela está ali no capítulo 9 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, a gente já falou de igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais e desigualdade das riquezas, né? Então, falamos de 4 tópicos e hoje vamos falar muito superficialmente para vocês dos outros 3 que fecham esse capítulo da lei de igualdade, que é as provas da riqueza e da miséria, é um primeiro tópico. O outro seria igualdade dos direitos do homem e da mulher, e ele fecha falando da igualdade perante o túmulo, né? Então a gente vai ver ali as questões que ele vai trabalhar desde a 814 até a 824, lembrando que o Livro dos Espíritos compõe 1018, 1019 questões. Por que 1018 ou 1019? Ou é 1018 ou é 1019. É que, por incrível que pareça, pessoal, falta uma numeração de questão no Livro dos Espíritos. Kardec trabalhou essa correção vários anos, mas no fim acabou ficando isso. Então, há uma lacuna ali de uma questão. Então, na verdade, na prática, na escrita, são 1019, mas na verdade falta uma, então é 1018. Por isso que a gente diz isso, né? E esse Livro dos Espíritos é de perguntas e respostas, que foi a maneira mais didática que Kardec viu de apresentar a doutrina espírita para todas as pessoas, né? Ele testou nas primeiras edições, ou na primeira edição, né, texto e perguntas e respostas, e viu que o sistema, ele como professor, como acadêmico, que o sistema de perguntas e respostas é o que tinha maior efeito ou trazia mais esclarecimento. Quando a gente fala das provas da riqueza e da miséria, né, a gente já se reporta a isso que a comentou aqui, das muitas moradas na casa de meu pai. Por quê? Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro também de Kardec, que fala da parte moral, e ele utiliza o Evangelho de Jesus para esclarecer ou para exemplificar a parte moral, lá nós vamos ter o capítulo 3º desse livro, que intitula Muitas Moradas da Casa do Meu Pai. E lá nós vamos ver os diferentes tipos de mundo, que a gente até comentou aqui, e um desses mundos é o mundo de prova e expiação, onde a Terra se encaixa. E é um mundo acima do mundo primitivo. O mundo primitivo é destinado às primeiras encarnações dos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, então eles vão para esses mundos primitivos. O planeta Terra, dentro dessa segunda categoria de mundos, né, é um planeta destinado a espíritos que já trazem uma bagagem espiritual, né? Por isso que alguns estão em expiação. O que é expiação? Alguns equívocos cometidos em algumas encarnações que têm que ser corrigidas nessa, e outros estão em provas. Provas é aquilo que a pessoa já passou, já aprendeu, mas está sendo provado para ver se realmente fixou a mensagem ou fixou o ensinamento, né? É um planeta assim de trabalho, porque sem trabalho, como é que você vai provar alguma coisa ou você vai resgatar alguma coisa, né? Então, na questão 814, olha a primeira pergunta desse tópico, né? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E olha a resposta que os espíritos superiores nos vão dar. Eles vão dizer assim: para os provar, cada um de maneira diferente. Aliás, o sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram, e frequentemente nelas sucumbe. Olha só, nós temos 3 palavras-chave aí que vão nortear o nosso comentário a respeito de provas e expiação, né? Um é riqueza e poder,
que muitas vezes andam juntos ou não, né? A pessoa pode só ter hoje uma condição financeira muito boa, sem ter poder, e outra pode ter um poder sem ter ganhos financeiros materiais, né? E a outra é a prova da miséria, né? E os espíritos vão comentar a respeito das duas, dizendo para nós, né, que são duas provas extremamente difíceis. Exato. Uma vai envolver muito um valor moral, uma virtude que chama-se resignação, né? Passar pela prova da miséria, daquilo que falta, do essencial, dos infortúnios, né? Mas sem perder a fé. E a outra nos aproxima muito da matéria, dos prazeres, né, que a matéria nos dá, e o controle disso, muitas vezes, para nós espíritos inferiores, que ainda temos muitos vícios a serem trabalhados, apesar de já trazermos algumas virtudes, muitas vezes a gente sucumbe. Com certeza. E eu acho interessante que na resposta os espíritos vêm aqui e coloca, como você falou, alguns pontos chaves, né? Então a primeira coisa, quando ele fala de riqueza e miséria, ele coloca para os provar. E segundo, ele coloca aqui, né, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram. E é interessante porque a gente está aqui na lei de igualdade. Então, quando a gente fala riqueza e miséria, dá uma impressão de desigualdade. Mas quando a gente para analisar o espírito, né, como o espírito imortal, e entende que ele vai ter muitas passagens em várias encarnações para ter várias possibilidades de evolução, a gente vai ver que tanto a riqueza quanto a miséria é apenas um estado temporário. Porque o espírito em si não tem necessidade de valores materiais, mas sim espirituais. Então ele vai se colocando nessa condição. Para quê? Para provar se ele já tem aquela capacidade moral de evoluir nas duas situações, não só na riqueza, mas também quando ele coloca aqui na miséria. Por quê? Porque as duas é uma prova, né? Muitas vezes quando a gente está na prova da riqueza, a gente se deslumbra. E quando a gente está na prova da miséria, a gente se perde em alguns conceitos e reclamações e injustiças, e onde faz com que a gente fique estacionado na nossa evolução. Por isso que ele coloca aqui no final uma outra palavrinha que eu gosto de frisar, que é nelas sucumbem. Porque eu gosto de brincar, né? A gente nunca está satisfeito com nada, né? Então muitas vezes a gente vai estar sempre reclamando das nossas situações, aproveitando as oportunidades de formas equivocadas, e quando a conta nos chega, a gente acaba reclamando. E é aquilo que a gente falou antes, do florescer onde Deus nos plantou. Então, isso não é uma condição fechada do espírito. Hoje ele está na prova da riqueza, amanhã ele está na prova da miséria, e é um revezamento. E aí é onde está a lei da igualdade. É Deus nos provando, nos dando a oportunidade de mostrar que a gente pode fazer o nosso melhor, tanto na riqueza quanto na dificuldade financeira. Na verdade, ele vai fazer isso dentro da sua lei, né? Porque, exato, pensa bem, pessoal, todos são filhos de Deus. Por mais que nós nos equivoquemos, né? Ou no uso do poder, ou no uso da riqueza, ou nos revoltemos contra a providência por causa da nossa infelicidade, da miséria ou dos infortúnios, né? Ele vai equilibrar isso de alguma forma, dentro do tempo, dentro das existências, mas ele espera de cada um de nós, como a Cá disse, né, que a gente possa fazer isso, o mínimo que seja a nossa parte, né? Exato. Kardec vai fechar esse tópico, né, lá na questão 816, dizendo assim, que na verdade é um comentário a todas as questões que ele abordou anteriormente. Diz assim, ó: a alta posição do homem aqui no sentido de espírito encarnado, independente de sexo, né? Neste mundo, ou seja, aqui na Terra, e o ter autoridade sobre os seus semelhantes, são provas tão grandes e tão escorregadias. Olha, pessoal, grave esse termo, escorregadia. A gente pode escorregar nessas provas, né? Como a miséria. Então, poder, riqueza, beleza, né? Miséria, infortúnio, são provas muito escorregadias. Porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tantos mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal.
Olha só, se a gente entende isso, que toda condição que nós conquistamos, material, né, são obrigações que a gente tem conosco e com o próximo, melhor a gente vai ser auxiliado se a gente usa isso para o bem, da melhor maneira possível, né? Não de modo egoísta, não de modo orgulhoso, mas de modo virtuoso. Olha só, como que a gente vai fazer isso? Os Espíritos vão nos ajudar. Se a gente nos propõe, espera lá, como é que eu faço para repartir essa graça que eu recebi, né? Seja ela material ou não, né? E ele termina dizendo assim, ó, Deus experimenta o pobre pela resignação. Olha a virtude que a gente tem que trabalhar em relação a essas benesses que a gente tem, né? Ou as dificuldades, né? Melhor. E o rico pelo emprego que dá aos bens e ao seu poder. Então, é a lei de igualdade mostrando para a gente, olha, se você tem poder, comparta, divulgue, divida, delegue, né? Não centraliza tudo em você. Você tem essa capacidade de ter poder, tá bom, mas delegue isso, né? Ou haja com a melhor justiça. E ele vai fechar no último parágrafo, né, cara, dizendo assim, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição moral. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus, né? É muito profunda essa mensagem de Jesus, mas nós não vamos analisá-la hoje. Mas olha isso, né? Isso, essas provas que nós passamos em relação à riqueza, poder e à miséria, né? Nos vai prender a esse mundo de acordo com o modo como nós trabalhamos com ela. E se a proposta é de evolução, é de nos libertarmos dessas passagens e trabalhá-las da melhor maneira possível, que a gente faça de maneira virtuosa, né, cara? Com certeza. Ele começa depois, na sequência, igualdade dos direitos do homem e da mulher. E eu já complemento esse título dizendo assim, ó, igualdade dos direitos, sim. Das funções, não. Ele vai abordar isso numa questão, né, dentro desse tópico, na última questão, na 822, né, que tem a resposta do item A, né, cara? Não sei se você tem aí, né? Você podia ler esse item para nós que resume a igualdade dos direitos do homem e da mulher. A gente vai fazer a leitura da pergunta? Sim. Então vamos lá. Na questão 822, dentro desse tema, ele vai dizer: os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem o ser igualmente diante da lei dos homens. E aí, essa foi a pergunta que Kardec fez. Então, se os homens, né, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens. E a resposta dos espíritos: é o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos fizessem. Beleza. É interessante, né, quando a gente entra nesse tópico, que na primeira questão também, quando Kardec questiona, né, o homem e a mulher são iguais diante de Deus, a espiritualidade, ela responde com uma segunda pergunta. Por quê? Porque essa distinção, ela só existe de diferenciação, ela só existe dentro dos nossos preconceitos materiais, porque daí eles questionam, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal, né? Então, é aquilo que o Miguel falou. As diferenças somos nós que criamos, mas existem as diferenças de condição, não de moral, elevação e conhecimento, que é assim como da riqueza e da pobreza, que faz parte das nossas escolhas de evolução, para que a gente possa trabalhar dentro dos dois pontos. Exatamente. E só para dar um pitaco nessa questão, né, a gente vê que essa diferenciação entre homem e mulher, onde predomina a força em relação à sensibilidade, a força o quê? A força bruta masculina. Exato. Em relação à sensibilidade feminina, né, predomina em mundos inferiores. Em mundos superiores não é assim. Sim. Mas ele vai agora no item A dessa questão, pessoal, esclarecer um pouco mais, né, Cá? Sim, e aí eles vão dizendo assim: segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Então essa foi a questão. E aí eles vão nos trazer: de direitos, sim; de funções, não.
é preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie. Os sexos, aliás, não existem senão pela organização física, uma vez que os espíritos podem tornar um e o outro. Não há diferença entre eles sobre esse aspecto e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Tá aí, né? Mais claro que isso, impossível, né? E os espíritos colocam assim, de direitos, sim, né? Igualdade de direitos, como a gente comentou, de funções, não. E é interessante que até numa questão anterior, quando Kardec pergunta das funções do homem e da mulher, ali na 821, quando ele vai falar da mulher, ele diz que as funções do espírito encarnado no corpo feminino, né, são até maiores. Por quê? Porque a mulher é a que dá as primeiras noções de vida ao espírito reencarnante. Olha só, pessoal. Então, não vamos entrar em disputa, porque não dá. Não tem que disputar. Tem que haver complementariedade entre os dois. Exatamente. E é muito interessante isso, né? Quando você coloca, e eu acho isso muito bonito. Porque a gente tem que entender que a gente é criado como espíritos de oportunidades para um complementar o outro. A gente não tem que querer medir força um com o outro, mas a gente tem que, igual eles falam, desenvolver as nossas aptidões facilitadas naquela situação e demonstrar o nosso melhor. E muitas vezes a gente quer o quê? Igualar em força, sendo que nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para nos complementar uns aos outros e evoluir espiritualmente. Claro, todos no mesmo patamar. Porque o espírito em si não tem divisão de sexo. Se é o espírito homem, se é o espírito mulher. Ele é simplesmente o espírito. E ele pode, sim, vivenciar experiências tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Olha que lindo, né? As informações que a espiritualidade nos traz, né? E eu digo assim para meus amigos, né? Gente, não tem que competir com as mulheres, não. Eles falam, por quê? Porque se a gente for competir, a gente vai perder. Então, vamos ficar cada um no seu campo, né, nas suas funções. Nas suas funções, né? Não entendendo que ela está atrás, não, pelo contrário, né? Eu discutia muito com uma amiga da empresa lá, que ela falava que a mulher tinha que andar sempre atrás do homem. Eu falei, não, tem que andar ao lado. Exatamente. Ao lado, né, cá? Os dois juntos, exato, assim, fazendo o trabalho. Cada um a sua parte, né? É o que a gente brinca, né? É aquela questão até no visual, né? A mulher, aquela situação mais meiga, aquela situação mais interior, que pondera. O homem com aquela força mais exterior de trabalho, que é o que a própria espiritualidade nos traz. Sim. A gente não tem que querer sair, fazer... Não, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Que é o de juntar, de acalentar. E também tem as nossas oportunidades de trabalho e crescimento, e um complementando o outro, exato, que é o que a espiritualidade nos traz. Eles falam assim, o homem, né, o masculino, no sentido horizontal, no sentido da força, né, nos trabalhos mais rudes, exato, e a mulher nos trabalhos mais leves, pela sensibilidade, no trabalho vertical, pessoal. Olha a importância disso, ligação direta com o Criador. Tá louco. E Kardec vai fechar esse capítulo, pessoal, da Lei de Igualdade, falando da igualdade perante o túmulo, que são duas questões que o tempo nos permite que a gente possa até lê-las, né, Cá? A primeira questão é 823, que Kardec pergunta assim: de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio dos monumentos fúnebres? E aí a espiritualidade responde: último ato de orgulho. Olha só. E ele vai falar ainda, né? Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido, e não pelo próprio falecido. Então eles vão perguntar, né? Kardec ainda vai questionar, né? Mas esse desejo não é dos parentes e não do falecido? E então a espiritualidade vai responder: orgulho dos parentes
que querem se glorificar a si mesmo. Oh, sim, não é sempre pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e pelo mundo, e para ostentar sua riqueza. Crês que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração do pobre porque ele não pode colocar senão uma flor sobre sua tumba? Crês que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil sobre a terra? Interessante que eles nos colocam questionamentos, né? Sim, sim. Que quer dizer o quê? Que a suntuosidade do nosso túmulo não vai adiantar em nada na nossa evolução moral e espiritual. Só vai, muitas vezes, trazer ali a ostentação do nosso orgulho e algumas poucas demonstrações de poder, né? Mas isso tudo é muito sutil, então, e desnecessário, que é o que ele fala, né? Tipo assim, aquele que não tem condições de criar um grande túmulo de mármore é mais infeliz do que aquele que tem? Claro que não, né? Porque a gente já viu que Deus, o que vai contar é o nosso desenvolvimento moral, é as coisas boas. Até tem a parábola, né, do rico e do pobre lá quando chegam lá no plano espiritual, né? Os dois saquinhos lá do lado, né? Vamos pesar, pôr na balança. Então a gente já vê por aí. E Kardec vai fechar esse tópico, pessoal, fazendo um comentário bem interessante, dizendo assim, ó, o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações, boas ou más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. A respeito desse tema, né, da morte, né, o Kardec já abordou isso lá no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, quando ele fala da vida espírita. Vale a pena consultar, pessoal, onde ele vai falar da comemoração dos mortos e dos funerais. A gente deixa a dica a partir da questão 320, né? E eu lembro, para a gente fechar esse nosso estudo de hoje, essas nossas reflexões a respeito da lei de igualdade, de um diálogo entre Sócrates e Críton, né? Críton era um amigo, Sócrates foi o pai da filosofia, né? Ele vem trabalhar com Kardec aqui na apresentação do Espiritismo, com algumas mensagens e tal. E quando ele estava encarnado, todos nós sabemos que ele foi condenado, né, por uma coisa injusta, né? A condenação foi injusta e a condenação era beber cicuta, né? E ele se submeteu a isso mesmo, dando certo. E esse amigo dele, o Críton, que era um agricultor muito rico, né? Ele foi várias vezes acompanhando Sócrates. Uma dessas conversas estava lá, conversando com Sócrates, perguntando por que ele não fugia, né? Tinha ajuda de todo mundo, até do carcereiro, ia deixar a porta aberta para ele fugir. E Sócrates não, falou, não, eu estou sendo condenado, eu vou aceitar essa condenação e tal. E num desses momentos de conversa, Críton pergunta, e o que nós fazemos com o seu corpo, né? E Sócrates, claro, responde de uma maneira muito tranquila, espiritualizada, o corpo joga em qualquer lugar, porque aí não estará Sócrates, né? Então, sim, o corpo passageiro, que não se preocupa dentro daquilo que volta, né, à natureza dele, né, que o criou, mas a essência de Sócrates, que é o espírito, não estaria aí, né? Exato. Assim como as lembranças, né? Muitas vezes as pessoas acham que fazer grandes monumentos seria enaltecer, mas a gente tem que lembrar que o que a gente enaltece é o espírito. Exatamente. E a gente vai enaltecer com a nossa oração, com o nosso pensamento amoroso. Sim. Esses são as verdadeiras homenagens que fazemos quando a pessoa passa para o plano espiritual. E olha o que ficou registrado de Sócrates através de Platão, seu discípulo, que botou no papel, né, tudo aquilo que Sócrates falou. Sim. Né? Então, foi isso que ficou, não foi exatamente, o corpo, não foi a imagem, o monumento, nada disso. Né? Foi a sua mensagem e o seu exemplo. Né? Exato. Tá aí, pessoal, a gente, né, termina os estudos e agora a gente vai para o nosso momento espírita, que a gente mudou de ordem. A nossa dinâmica aqui, né? E o momento espírita hoje traz um título bem interessante, né, que prepara-se e está relacionado com o tema de hoje, né?
que e o título é Uma Incrível História de Amor. Né, que o Cacá, se ele está atendendo uma ligação ali, assim que ele estiver livre, ele joga para a gente aqui dentro do nosso tempo, né? Sim, é interessante que a gente vê o quanto que a gente consegue aprender e entender, né, com tudo isso. Então a gente muda as dinâmicas e mesmo assim as coisas vão se complementando, né? As mensagens elas vão casando uma com a outra. A gente começou com a mensagem do Zé, falando sobre vamos trabalhar, falamos das leis de igualdade, referente, né, às diferenças das provas, da riqueza, as diferenças das provas entre homem e mulher. E a gente vê que tudo isso faz parte da nossa grande evolução, da nossa grande caminhada, né? E que o mais importante não é as homenagens materiais que fazemos, mas as homenagens que fazemos também quando a gente vai para a parte final, as homenagens de amor, de sentimento que a gente tem para com aqueles que já partiram, né? E isso é muito interessante. E quando a gente coloca o nosso olhar para isso, assim como o Miguel fala de Sócrates, né? O meu corpo é só o meu corpo, né? O Sócrates não está mais ali. Assim somos todos nós, né? Os nossos despojos materiais, o nosso corpo é só o nosso corpo. O maior é o nosso espírito. Verdade, que é o que tem que ser valorizado, que é o que tem que ser trabalhado, né? É o que a gente procura fazer nesses programas de rádio aqui. Vamos então para o Momento Espírita, pessoal, e já regressamos. Uma incrível história de amor. Quando a madrugada se entrega aos braços do dia e toda a grandiosidade de um nascer do sol torna a acontecer, recebemos outra vez a mensagem de que Deus nos ama. Ele borda caprichosamente as campinas de flores miúdas e planta floreiras exuberantes nas encostas dos morros, para que em nossas andanças possamos descansar os olhos, extasiando-nos de prazer. Ele trança com delicadeza os ramos da parasita na galharia abundante da árvore envelhecida e escolhe lugares seguros entre os galhos para que os pássaros possam construir seus ninhos. O evangelista afirmou que ele é amor. E porque o amor não se satisfaz senão amando intensamente, Deus criou para os seus filhos um lugar de intensas belezas, a fim de que pudessem debelar o cansaço das lutas na sua contemplação. Por isso, idealizou para as noites um extraordinário sistema de iluminação, sofisticado e único, onde abundam sóis de variadas grandezas, de brilhos e cores diversificadas, dispersos no espaço, a distâncias fabulosas uns dos outros, brilhando todos. Para o encanto dos ouvidos humanos, concedeu vozes às cachoeiras, a fim de que se unissem ao cantarolar dos riachos e das fontes, criando harmonias. Na garganta dos pássaros, dispôs instrumentos sonoros, para que, abrindo os bicos, fizessem vibrar suas gargantas, compondo sinfonias em pleno palco da natureza. Para atender à fome dos homens, ele criou um mercado inigualável, abundante, diferente em cada recanto do globo. Para os homens altos, colocou frutos saborosos, pendentes de ramos. E para as crianças, esparramou-os em plantas rasteiras, estimulando a uns e outras se servirem de ambos, no compasso da ajuda mútua e da fraternidade. Em sua perfeição, Deus estabeleceu a noite e o dia, as alternâncias de frio e calor, as alegrias do sol e as lágrimas das chuvas. Deu ao homem as mais amplas possibilidades de engenhosidade, a fim de que ele vencesse a gravidade e se lançasse ao espaço, descobrindo a grandeza do universo e a pequenez do seu próprio lar. Também condições para que descesse às profundezas dos oceanos, das grutas e cavernas, para descobrir a infinidade das formas de vida. Analista dos sistemas mais complexos, Deus teve o cuidado de criar a maquinaria humana de tal forma aprimorada que pode realizar coisas inimagináveis.
Da mesma forma que se agiganta na expressão da arte, da dança, tem a capacidade de se adaptar às situações mais adversas e sobreviver. Enfim, Deus ama de tal forma as suas criaturas que, sem lhes cobrar nada, lhes fornece o mais extraordinário plano de saúde. Um plano de saúde sem carência, sem restrições, sem cotas específicas de utilização. Um plano de saúde que lhes garante vida inesgotável pelos séculos dos séculos. Um extraordinário legado que se chama imortalidade. Deus te ama e tu percebes. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes, e onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. O texto que você acabou de ouvir se encontra no CD Momento Espírita Volume 22, disponível na livraria mundoespírita.com.br. Aí, pessoal, essa foi a nossa mensagem do Momento Espírita. E é uma mensagem muito linda que nos convida a colocar esse olhar de amor, né? Quando ele fala Deus nos ama, toda a criação e toda a preocupação de Deus, né? Desde a natureza, para nos incentivar a ser melhor, para nos lembrar que o mais importante de tudo é o amor, assim como Jesus dizia, né? Eu só espero que vocês ame-os uns aos outros assim como eu vos amei. Então, nesse momento eu deixo o meu abraço a todos os nossos ouvintes, já vou me despedindo que já deu o nosso horário, que possamos ter uma excelente semana e que possamos sempre refletir naquilo que podemos fazer de melhor, hoje e sempre. Verdade, Caio. Eu também, vendo essa mensagem do Momento Espírita, entendo que essa incrível história de amor é a nossa criação, de cada um, Sim. né? A nossa ligação com Deus, essa não se rompe e vai seguir pela eternidade, né? Um ótimo domingo a todos, um abraço, a nossa gratidão e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.